No geral parece, né? Porque ali tem as máquinas, tem os computadores, tem realidade virtual, tem todo aquele negócio. Mas se você voltar ali, quando eles descobrem o mundo real, né? Você vê que tem lá. Olá, pessoas elegantes. Obrigado por se juntar a nós nesse Pensando Amanhã, conversa sobre tecnologia e sociedade. Hoje estamos honrados em receber um convidado verdadeiramente excepcional. É o Michael Braz. Além de ser um renomado analista de sistema, com mais de uma década de experiência, o Michael é escritor apaixonado e especializado em antologia de contos, com um profundo conhecimento no mundo dos jogos. Seja bem-vindo, Michael. É um prazer recebê-los aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Boa noite, Moisés. Boa noite, pessoal que está aí. Obrigado por terem vindo. Bater um papo bacana aqui, falar um pouquinho de escrita, de criatividade, né, Moisés? Sim. Então, contextualizar aqui o pessoal, né? Eu, conversando com o Maicão, eu fiquei assim... Onde é que eu estava que eu nunca tinha ouvido falar de antologia de contos? Então, quando o Maicon comentou comigo, eu falei, nossa, eu tenho que levar isso lá pro meu canal. Eu me senti até, me sentia falta pura, porque não entendia nada em relação a isso. Eu falei, não, vai dar um podcast muito maneiro, né? Então, Maicon, eu trabalho com o Michael. O Michael já é analista há mais de 10 anos e eu gostaria de saber de você aqui para começar, né? Como foi o seu início no mundo da escrita? O que te inspirou a começar a escrever contos? Podia contar pra gente? Moisés, na verdade, meu amigo, a antologia assim, em si já é uma leitura meio de nicho, assim, sabe? Vamos dizer assim, o que tem de divulgação em cima não é amplamente conhecido, sabe? E mais quem tá ali já lê bastante, tem muito costume, então acaba esbarrando em mitologia ou outra, e daí segue ali com aquele gosto. Na antologia, depois a gente vai falar um pouquinho aí mais pra frente, mas tem uma leitura assim diferente, é uma parada bem bacana, diferente, né? Certo. Como é que eu fui chegar aqui, cara? Como é que você começou essa jornada sua? Que você é da área de tecnologia, né? Uhum. Bom, história assim, cara, vamos dizer assim, já tá comigo desde o começo, sabe? Foram várias coisas que foi culminando assim, despertaram esse gosto por tentar produzir alguma coisa, né? Desde revistas em quadrinhos, que é basicamente o que eu lia, né? O background ele começou com revista em quadrinhos. Depois a gente seguiu ali para RPG, né? Acabei conhecendo RPG lá, mesmo sendo de uma cidade pequena, acabou chegando ali alguns livros de RPGs. E isso foi agregando, né? Aumentando esse gosto assim, pela leitura, né? E, cara, depois que você participa assim, de uma mesa de RPG, principalmente, é da onde sai a vontade de contar suas próprias histórias, né? Então, hoje, se eu for dizer da onde veio, como começou, eu diria que comecei ali nas revistas em quadrinhos, mas quando eu conheci os RPGs, onde você podia contar suas próprias histórias, viver as histórias dos amigos, foi onde realmente começou esse gosto pela criação de histórias. E você podia contar um pouquinho aí como é um RPG, só pra galera que não tem muita intimidade, às vezes está participando aqui do podcast, o que seria ali o RPG pra galera? O RPG basicamente assim, um jogo de interpretações de papéis, né? Então você normalmente varia o nome dependendo do que você está jogando, do sistema, mas você tem ali uma pessoa responsável por conduzir a história, né? E as outras pessoas, os outros jogadores são personagens dentro daquela história.
Então eles têm o poder ali de interferir, de fazer ações, né, de explorar aquele mundo que esse narrador, que o condutor tá apresentando ali para eles, né? Então, E esse RPG é um jogo, então, de tabuleiro, é um jogo... ele é um jogo de mesa, né? Jogo de mesa. Isso, o diferencial ali é a interpretação. Então, às vezes você chega no primeiro contato com a mesa de RPG que você pode se assustar um pouco, né? Ali você se junta com as pessoas, você vai ver são vários livros, uma folha de papel ali com estatísticas, lápis, borracha, vários dados, né? Vários tipos de dados diferentes. O pessoal, muitas vezes, acha que existe só o dado de 6 lados, né? Tem lados de 20 lados, às vezes de 100 lados. Então é uma coisa meio maluca. E tudo acontece ali com a conversa, né? O narrador propõe uma cena e os outros jogadores vão interpretando como os personagens deles agiriam naquela cena. E como é que você faz o link? Eu vi que quem geralmente joga RPG acaba estimulando muito a criatividade, né? Porque ali você tem que criar histórias para a mesa, tem toda uma jogada. Eu conheci também recentemente, eu participei de um dos eventos, inclusive, que o Maicão estava lá participando. Você estava participando lá não sei como é que chama a pessoa que fica na mesa. Como mestre, narrador, né? Mestre da mesa, né? Você também atua. E como é que isso influencia, por exemplo, nos contos que você cria? Tem referência? Varia muito, Moisés, né? Na verdade, acho que tudo começa assim, né? Depois que você sai de uma mesa de RPG, geralmente você sai com aquela vontade de criar seu próprio mundo, né? Você pega, às vezes, um Senhor dos Anéis aí de referência, você acabou de jogar a primeira partida, você já quer sair, criar línguas, alfabetos, o relevo de todo mundo, o mapa. Então, é uma experiência bacana, assim, realmente, como você não tem muitos recursos ali na mesa, você tem uma miniatura, um desenho do mapa, alguma coisa, tudo acaba passando na mente dos jogadores, né? Então isso incentiva essa criatividade desse que você está falando, que te tira da zona de conforto, né? Você realmente, enquanto um filme, por exemplo, já te segue ali com todo mundo, todo o desenho, né, a vestimenta das pessoas, do RPG você precisa imaginar isso. Fera. E como é que você concilia, por exemplo, você trabalha hoje numa grande empresa, né, também, e como é que você concilia a sua carreira na área de tecnologia com a escrever contos e participar desses eventos? Como é para você isso daí? Trabalhar com tecnologia também te ajuda, às vezes, a fazer uma pesquisa de contos? Queria que você contasse também um pouco aí do equilíbrio aí da sua carreira e como os dois se influenciam, né? Se usam na sua vida. Bom, vamos dizer assim, não é fácil, né? A gente pensar que vai ser fácil e tal. Acho que o ponto principal está nesse equilíbrio que você falou, né? Então, a gente tem que saber conciliar as duas coisas no sentido de não deixar os pratos cair, né? A equilíbrio, na verdade, está sendo criado de prato, você tem que equilibrar, deixar limpo. E, bom, o trabalho consome muito, né? A família, a gente tem que dar atenção também, não dá pra deixar de lado, e aí o hobby consome sempre. Então, na verdade, cara, você tem que fazer escolha, né? Então, primeiro você tem que realmente entender se você está decidido ou não a fazer alguma coisa, né? Pra evitar de começar ali, acabar frustrando ali, não ter um resultado bacana. Mas depois que você estiver decidido, você tem que começar a procurar as suas janelas, né? Onde você
vai encaixar aquele tempo que você precisa para essa determinada atividade, onde você vai tirar isso? Todo mundo tem o mesmo status de hora no dia. Então, no meu caso, eu acabei conseguindo aproveitar as manhãs, né? Então, começa amanhã mais cedo, né? Tá todo mundo dormindo aqui em casa, tá um ambiente mais tranquilo. Então aí você tem ali, durante a semana, 1 ou 2 horinhas ali para trabalhar, para fazer alguma coisa. Durante o fim de semana, às vezes tem um pouquinho mais, né? Principal que é eu dormir mais tarde. E essa foi a minha forma que eu encontrei de conseguir fazer essas coisas que eu fiz, né? Fera. E pro pessoal que tá às vezes entrando agora, os ouvintes, né? Talvez eles também não estejam familiarizados com o que seja antologia de contos. Aí eu queria que você contasse também como funciona esse processo de reunir diferentes histórias em um único volume. Podia contar pra gente como é que é esse processo? E o que é, né? O que é antologia de contos primeiro? Uma antologia, pessoal, na verdade é um livro com um conjunto de histórias com alguma característica em comum, né? Hoje a maioria do que você encontre, elas são geralmente criadas ao redor de um tema comum. Então, uma editora, alguém que quer propor algum trabalho desse tipo, ele lança uma chamada para um tema, né? Podia citar alguns exemplos aí de temas que geralmente são comuns, que você geralmente escreve, participou? Varia muito, minhas vezes. Eu tô com algumas chamadas aqui de editoras. Você acha que vale a pena a gente passadas? Até minha cabeça. Isso, pode. Mas assim, só entender primeiro os temas, né? Que tipo de tema que tem, assim? Aí você já quer mostrar. Não, na verdade, vai depender muito do perfil da editora, tá? Então, as editoras que eu geralmente acompanho aqui, o pessoal trabalha muito com ficção, fantasia e horror, né? Fera. Podia compartilhar então aí variar tela nesse sentido. Se tiver alguma tela aí para compartilhar, eu transmito aqui pra gente. Vamos lá, né? Só dando uma boa noite aqui, ó, pra Ana Laura, RDX, Rodrigo 3D, Guilherme Almeida, tá participando aqui. Boa noite. Você... Minha mãe não veio não, cara. Ela meteu Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Eu espero que vocês aproveitem aí o papo. O Stefano, a galera aí tá chegando. Aí, ó, BN07. A galera tá mandando aí. Gente, mano, deixa os comentários, curte aqui. Vocês estão participando. Esse aqui é algo bem... É igual o Michael falou, né? É um podcast bem nichado. Vai falar sobre tecnologia, sobre oportunidades também, né? Porque é algo que nem todo mundo conhece. Antologia de contos. Existe toda uma... Vamos chamar. Toda uma pegada de editoras que facilitam, né, Michael? Como é que é esse processo? Eu vou compartilhar aqui a tela sua. Aí você podia explicar como é que funciona esse processo aí de antologia pra galera. Então vamos lá, galera. Então, em resumo, uma antologia de contos é isso, né? É um livro que tem um tema comum e onde tem ali várias histórias. Como é que isso? Como é que essas histórias são escolhidas? Beleza. Tem algumas regrinhas, né, Moisés, para poder fazer a seleção. Muitas vezes é o tema principal delas, né? Um outro ponto importante aí para você conta é o tamanho, né? Então, geralmente o pessoal conta por quantidade de palavras. Então, desde ali, mais ou menos, conversando por 1.000 palavras, até uma média de 7.000 palavras, 10.000 palavras ainda se considera como um conto. Então, no livrinho aí de 80 páginas aí, vai ter talvez uns 8, 10 contos, 12, muito variando aí do tamanho deles, né? E cada canto, né,
uma outra característica é que é uma história isolada, com começo, meio e fim. Não é uma história pequena, com começo, meio e fim, tem um momento ali durante o decorrer da história, né? Então, as editoras geralmente elas trabalham nesse sentido aí de fantasia, ficção científica e terror. Aqui, por exemplo, a gente está com os editais aqui da editora Sigros, que estão em aberto. Então, ó, tem um edital bem bacana aqui sobre viagem no tempo, cientificação, né? Então, o que aqui é a chamada de um edital. Tem um outro de fantasia aqui, Brasil Sombrio, que também tá rolando. Então o pessoal lança o tema, um desafio. Eles colocam aqui, às vezes, né? Na verdade é obrigatório aqui para você conseguir organizar as regrinhas dessa antologia. Vem uma daqui, que tá mais fácil. Mas vamos, se eu quiser participar, por exemplo, se eu quiser me inscrever, eu tenho que ter algum curso de letras, alguma coisa assim? Como é que é o processo para ser o escritor de uma antologia de contos? Como é que é? Para uma pessoa que do zero, que está querendo começar, como que você instrui essa pessoa? Cara, acho que a primeira coisa é escolher um edital, um tema que ela está mais familiarizada, um tema que ela goste, ou às vezes um tema que ela quer experimentar, né? E aí, ó, você vai ver, cada editora vai tendo aqui outras camadas diferentes, né? Então, escolhe um tema que você quer experimentar, que você está familiarizado, se atenta às regras do edital, né? Geralmente é formatação, quantidade de palavras, 20 caracteres, e prepara o seu texto ali seguindo aquele tema, né? Respeitando essas regras de composição ali, tamanho, formatação, etc. E manda e vê o que acontece, né? Espera o resultado, espera a data de corte, né? Então geralmente tem uma data de corte. Vamos receber os editais até dia 31 de dezembro. Então, você pensa que fala por isso, é mandar. Pera. E uma coisa assim, você geralmente, o que você geralmente faz? Você já escreve, já deixa escrito alguma coisa assim, esperando que provavelmente vai surgir alguma coisa naquele nicho? Ou você espera sair o edital e corre para poder criar a história? Como é que é esse processo seu? Podia também contar agora um pouco o seu processo criativo. A galera que nunca participou, né? Uhum. Como é que seria assim o teu processo? Tá. Aqui no meu caso vai depender um pouco da familiaridade com o tema, né? Uhum. Eu geralmente trabalho com base nos editais. É até uma coisa que para mim é uma vantagem, porque o edital já te dá ali, ele te dá um tema, te limita a quantidade o tamanho do texto que você tem que escrever, e ele também te dá uma janela de tempo. Isso para mim é importante, porque eu consigo concentrar o trabalho durante esse tempo em vez de ficar ad infinito trabalhando ali naquele texto, né? É um incentivo para você conseguir condensar suas ideias e produzir algo específico naquela janela de tempo, né? Então, para você é um motivador, né? Você usa isso como um motivador do que você chegasse, vou escrever alguma coisa, às vezes fica anos em cima de algo e nunca termina, né? Também acontece isso muito com alguns criativos. Isso. É meio inerente de qualquer processo de criação que a gente participa, né? A gente na teoria aí fala muito de time box, né? Mas o time box é justamente isso, para poder otimizar aquele trabalho que você está fazendo. Então você vai ficar sempre assistindo ali cada vez o melhor, e na verdade não termina nada, né? Não chega num fim. Que massa. Mas, então, essas características me ajudam, né, a direcionar o que quero fazer. E aí, dependendo da familiaridade com o tema, de repente pode vir uma pesquisa primeiro,
Então, pesquisar, entender um pouco mais, tanto daquele tema, quanto, de repente, se for escrever algum como suspense, né? Histórias de suspense, elas têm vamos dizer assim, um script ali, mais ou menos, algumas características que todo mundo que gosta de ler suspense espera encontrar numa história de suspense. Então é sempre bacana tirar um tempinho assim para você entender um pouco daquela estrutura que você quer usar, né? Uhum. E se você não estiver familiarizado com aquilo, você vai entender, né? Realmente um pouco daquilo ali. Às vezes você pode ir atrás de algumas referências, ou para ajudar, pode. Isso, é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, ao criar mundos futuristas, você já encontrou desafios técnicos específicos ao descrever tecnologias avançadas e conceitos científicos? E como você supera esse desafio para garantir que a sua narrativa seja mais convincente para os leitores? Geralmente isso vai variar de escritor para escritor, né? Mas se você pegar uma parte de ficção, né? Que realmente tem essa pegada meio estética aí, nave espacial. O Rodrigo País, eu já estava conversando com ele aí sobre distâncias, né? Distâncias do planeta, itens todos, entre galáxias. Cara, se você entrar muito no techniquez ali, às vezes você dá uma quebrada na história, sabe? Então, geralmente a gente tenta dar eu pelo menos, né? Faço assim. Você tenta dar uma pincelada ali de como aquilo funcionaria e tal, mas sem realmente entrar na parte, vamos dizer assim, na parte da vida real, né? Como que você explicar às vezes a combustão de combustível e tal. E uma outra coisa que às vezes a gente demora para ouvir um pouquinho, mas lança muito, a nível de detalhe que vai colocando na história. Se você começar a detalhar muito depois, você acaba tirando o foco da história como um todo, e às vezes pode atrapalhar a experiência ali do leitor, sabe? E os contos, queria que você contasse um pouco também dos contos que você já criou agora. Lembrar, assim, não sei se você consegue puxar de cabeça algum dos contos. Como é que foi esse processo? Assim, contar um pedacinho da história pra gente. O primeiro conto que eu escrevi, ele primeiro, na verdade, que fui selecionado, ele é um conto sobre vampiros. Né? Então, a gente vê que o desafio desse edital era contar a experiência da transformação de uma pessoa em vampiro. Né? Assim, só uma pergunta. A primeira vez que você submeteu, de primeira você já foi aceito o seu projeto? O primeiro sim, mas acho que foi um pouco de sorte aí. Mas o primeiro você fez, já foi aceito direto pela editora? Foi, o primeiro foi. O primeiro? Que massa. Na verdade, eu tava bem familiarizado com o tema, né? Comecei nos RPGs lá com RPG de vampiro. Então era um tema assim que tava. Até essa questão da transformação tava muito inerente na cabeça. Você já lia quadrinhos, né? Também, já tinha um background. Você já estava familiarizado com as histórias. Que massa. Agora, mas depois do primeiro, eu tentei outros aí, até acertar o segundo, demorou um pouquinho. Não foi tão. Acho que foi a tal da sorte de principiante aí nesse primeiro, né? Que cena. Mas, então, era basicamente E aí, essa história, ela veio meio que pronta na cabeça, né? E aí é uma coisa que às vezes varia entre um e outro dos que eu escrevo. Às vezes você lê o tema ali, já pensa na história quase de ponta a ponta, né? Então, quando acontece isso, pra mim é mais fácil. Então, a verdade é sentar ali e começar a digitar isso, incluindo e tudo mais. Quando isso não acontece, e você precisa realmente, vamos dizer assim, traçar o caminho dessa história,
geralmente eu trabalho com checklists, né? Então, você você começa com o que você tem, às vezes você confirma, e começa fazendo checklist de como você desenvolveria aquilo, né? Só um ponto aqui rapidinho, que é o Rodrigo 3D tá falando aqui. Essa parte de não se perder na parte técnica e em detalhes é um dos pulos do gato. É verdade. E aliado àquela questão do cansaço ali, cara, e a comum, tá? Pra você ver, as pessoas falam, pô, eu tava lendo tal livro, tava tão cansativo, cara. Mas aí também tem outros nichos, né? Tem tipos de história que são escritas em cima desses detalhes, né? Se você pegar se você for escrever ali sobre horror cósmico, né? Que é um estilo aí de horror, né? Tudo que você vai escrever é bem detalhado ali, você dá bastante detalhe do cena, do que está acontecendo, né? Numa tentativa de desenvolver bastante ali nos seus leitores. Eu particularmente não consigo, né? Preciso fazer um texto mais fluido aí, mais direcionado. E uma outra parte importante ali das técnicas, como o Rodrigo falou ali, você está escrevendo e você às vezes parar para pesquisar um detalhe, como é que uma coisa funciona. Para mim, no meu caso, é uma armadilha. Que às vezes eu posso entrar num loop ali de pesquisa, defilando cada vez mais ali. Daqui a pouco você esquece da história, você está com uma enciclopédia técnica ali sobre algum assunto específico e você não consegue entender para dentro da história. Então, por isso que a pesquisa é legal você deixar ela para o começo. Faz uma pesquisa rápida, entende ali o que você precisa, né? E manda ver. Top. Então, queria que você também falasse... A gente tava... Eu perdi um pouco aqui, mas a gente estava falando da sequência de criação, né? Sim. Então, na sequência. Quando tem essa dificuldade, que é quando você tem que trabalhar um pouco mais no texto, né? Então eu costumo fazer esses checklists, que seriam marcos principais do contexto da história. E aí eu consigo voltar um pouco mais pro trabalho de desenvolver, porque acaba trabalhando em preencher lacunas, né? Ele já sabe de onde seu personagem está, para onde ele vai, o que vai fazer no meio do caminho. E aí você só precisa simplificar ali, né? Ou só assim parece simples, mas é contar histórias seria contar histórias menores, né? Acontecimentos menores. Até você ter aquele conjunto ali que faz a ponte aí de do começo até o fim. Mas uma coisa legal é que quando você termina de escrever, não é o fim do trabalho, né? Às vezes você acha que, poxa, você está aqui, vou escrever o ponto mais cabuloso aqui, e a hora que eu terminar aqui vai estar tudo pronto. Não, aí é onde está começando o trabalho, na verdade. Então tem todo um lance de revisão que você precisa fazer em cima de seu texto. E aí eu nem estou dizendo revisão gramatical, de regras de português, nada. É uma revisão realmente da estrutura da história, né? E da mesma forma que os outros processos criativos, você tem que se acostumar a captar partes da história, né? Então, durante essa revisão, você vai tirar uma parte que não fez muito sentido, ou às vezes você, sei lá, apegou muito a um personagem que talvez não era muito importante para a história, você acaba tendo que tirar aquela parte, né? E esse trabalho de revisão é onde você realmente vai, vamos dizer, vai produzir seu resultado final, né? Tem uma pergunta aqui do Rodrigo. Quando você começa, já tem um final da história na cabeça? Você já começa, sei lá, pensando de trás para frente, pelo final e depois faz o início? Como é que é
Varia, mas temas que eu tenho mais facilidade, eu às vezes já consigo pensar do começo ao fim, não é? Então, dá um estalo ali e vai muito do tipo de ideia, do momento, como é que você tá indo no vídeo ali, você tá mais cansado, muito descansado, se você quer se distrair. Mas geralmente as histórias que eu gosto mais, elas já se desenham todas na minha cabeça. Assim. E a gente tinha conversado também, antes aqui desse podcast, que você também tinha falado aí de futuros distópicos. Queria também comentasse um pouco também sobre futuros distópicos. A gente estava conversando ali sobre os temas, né? A gente fala um pouco de distopia, cyberpunk. O futuro distópico, ele geralmente é definido por uma entidade, né? Entidade que eu digo assim, um governo, né? Um conjunto de grandes empresas que dominam o mundo, né? Então eles na verdade comandam aquele mundo, eles oprimem as pessoas que moram ali para poder fazer com que elas se sujeitem ali às suas vontades, né? E tem a utopia também, né? Isso. A utopia é onde as coisas caminharam para um caminho bom, tudo deu certo, né? As pessoas se entenderam, não tem mais guerra, aquela coisa bacanuda ali, né? O que a gente fala aí, o paraíso. E a utopia é justamente onde aconteceu uma coisa errada, empresas, né? Quando você fala em cyberpunk, geralmente são empresas, né? As corporações que dominam o povo, que sugam, que controlam tudo que eles consomem, tudo que eles podem fazer. Tem, às vezes, uma outra questão pode ser o governo, né? E tem um livro muito famoso aí, 1984, ali o governo que toma conta daquele país e controla o que o povo sabe, o povo deixa de saber. É o Big Brother. Tem o Big Brother lá, que nesse livro as pessoas têm o aparelho de TV em casa, mas além de você assistir a TV, conteúdo já programado, as TVs também te observam. Elas estão gravando o que você faz ali dentro de casa e mandando lá para a assistência. Acho que tinha também uma série aí, Contos da Área, que estava bem alto. Ali era a igreja que dominava tudo, né? Que controlava todo o povo. Então varia muito ali, tem bastante coisa para explorar. E aí, quando entra, né, o cyberpunk, o biopunk, vem essa parte da revolta, da revolução. Então os personagens, os principais ali da sua história, outros personagens jogadores desse RPG estão contra essas organizações que dominam o mundo e oprimem a galera que tem. Vou ver aqui que estão falando que tá dando eco. Será que pode? Eu só ver se o meu fone aqui ajusta. Bora ver aí. Agora acho que melhorou. Ficou melhor? E aí, gente? O que a galera diz aí? Vamos esperar, a galera falou. E aí, gente, o áudio tá legal? Tem, por favor. Se o áudio tá maneiro. Boa noite. Vou falando aqui, vou voltar um pouquinho ali depois de escrever a história, né? Então, depois de escrever a história, você tem essa questão aí da revisão, que você pode comparar isso aí até a um trabalho de artesanato, né? Onde você está construindo ali uma escultura, então você tem aquela matéria bruta, que é o ponto que você terminou de escrever, e você tem que ir lapidando, né? Tem que ir melhorando o que você escreveu, muitas vezes tirando partes ali do que você fez. Acho que a galera tá dando feedback. Aqui também o Wesley falou que melhorou o áudio. Bacana, gente. Topzera. Então aqui, só dando continuidade aqui, quais os seus contos que você criou que você mais gostou? Você podia falar um pouco?
Vamos lá, eu tô com 4 contos publicados hoje, tem mais um aí na agulha. O pessoal tá para lançar o financiamento do livro com ele. Mas desses 4 aí, o que eu mais gostei, acho que talvez seja o conto do que eu chamei de Argenta, né? Foi o segundo conto que eu consegui publicar. Ele tá naquela categoria, naquele tema de biopunk, né? Que é uma variação do cyberpunk, né? O pessoal às vezes está mais acostumado com cyberpunk. Inclusive, eu estava lembrando da nossa conversa ontem e te falei um negócio errado, né? A gente tá falando, e aí eu dei o exemplo do Matrix lá como cyberpunk, né? Tem lá as fazendas de pessoas, né? Isso. Onde, lembra dessa parte que eles ficam ali coletando energia para as máquinas. Então, na verdade, a base do Matrix é todo um biopunk, onde os humanos foram dominados, né? E são usados ali como baterias para extrair energia, né? Nossa, nunca imaginava, não lembrava dessa etapa. Para mim, só mais para frente. Lá na frente, né? No começo você pega um cyberpunk puro, né? Isso. E aí depois eles mostram esse detalhezinho pra gente. E aí, bom, então cyberpunk a gente está falando de tecnologia, né? De tecnologia, robôs, computadores, realidade virtual. Quando esse é o cyberpunk. Cyberpunk. Né? Aí a gente voltando pro biopunk, que é esse desse conto Argenta, o que é mais trabalhado é a exploração da biologia. Então, armas biológicas, né? Experimentações com seres humanos ou algo do tipo, recombinação de DNA. Então, o biopunk é justamente na manipulação das pessoas, né? No fator biológico das pessoas. Então você pode, sei lá, combinar uma pessoa com sei lá, um bicho aí, fala algum bicho, né? Então você traz características daquele bicho para a pessoa, né? Então você está fazendo uma manipulação genética nela. Mas o que você acha, assim, agora trazendo um pouco para a realidade? Que você enxerga que esses contos e esse pensamento, né, sobre esses futuros prováveis, futuros fantasia, pode ajudar a gente a entender um pouco a realidade que nós estamos vivendo, né? E se você vê que existem, sei lá, riscos já hoje, ou situações que pode acabar indo para uma distopia. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem a sua visão, né? Sobre essas distopias e o que a humanidade já está indo aí. Porque eu vejo que, por exemplo, a parte genética que você comentou. Hoje eu assisti um documentário no Netflix, só fazendo um parêntese. Claro. Tem um documentário que chama CRISP e fala... Não vi ainda. Não viu? Fala que as pessoas, por exemplo, você consegue comprar um kit da internet e fazer manipulação do seu próprio DNA, sei lá, para mudar a cor dos seus olhos. Isso é algo arriscado, né? E também... eu não tentaria, viu? E empresas aí também, que você falou de controles, né? Também, empresas que são mega corporações também. Então também tem... você acha que pensar sobre esses futuros, pensar sobre esses futuros distópicos pode ajudar a humanidade? Qual a sua opinião, assim, nesse respeito? Geralmente, quando o pessoal, de forma geral, escreve sobre alguma coisa desse tipo, né, alguma coisa que se enquadra nesse tema, geralmente eles usam, a gente usa as histórias como base de crítica desses sistemas, né? Então, tentar trazer um tipo de conscientização ali do perigo, do crescimento disso, né? Do que pode ser, na verdade, um vislumbre, né? Acaba sendo um vislumbre aí de uma possibilidade. Mas eu acho muito complicado, assim, Moisés, a gente
é uma coisa que meio que está fora do nosso controle, sabe? Assim, como pessoa, como as coisas estão crescendo, a gente, sei lá, por exemplo, a gente hoje vamos decidir aqui todo mundo boicotar uma dessas grandes empresas de mídia social, não vamos mais usar. É um movimento que é muito difícil de coordenar, né? São muitas pessoas espalhadas, hoje eu não vejo uma forma da gente conseguir lutar efetivamente contra isso, sabe? Acho que se tiver caminhando para isso aí, é uma coisa que a gente ainda vai ter que aprender, descobrir uma forma de como lidar com isso, né? Mas você consegue conscientizar as pessoas, né? Por exemplo, através de uma literatura, você acaba influenciando. Uhum. Isso aí é possível, né? E muitos escritores usam isso, justamente isso, né? Usa como uma crítica, usa como uma conscientização, né? Esse livro que a gente falou mais cedo aí, do 1984, lá que onde saiu o termo do Big Brother, né? Uhum. Você passa a olhar as coisas diferentes depois que você lê o livro como um todo, sabe? Ali parece ficção, um livro que foi escrito, bom, não sei há quanto tempo, mas bastante tempo, e ele retrata muito bem a nossa realidade hoje, sabe? É uma coisa assim que te deixa de orelha em pé, vamos dizer, né? Então, acho que talvez a melhor forma de evitar isso é a conscientização, mas a gente vive num ambiente que meio que deixa essa conscientização de lado, né? Tá tudo bem, vamos seguindo, né? Vamos ver onde vai dar. E despertar isso aí vai ser muito difícil, né? Por isso que eu gosto de falar desse livro. Às vezes falo com os colegas aí, com os meninos. Quem puder ler, dá uma lida nesse cara aí. Depois a gente manda o link. Sim, manda o link. Isso. E eu queria também... Cadê aqui? Você estava falando... Sim, queria saber, por exemplo... beleza, você participou do edital, o livro foi publicado, e aí, como é que é a sua porcentagem em relação às vendas do livro? Também queria falar assim, você ganha dinheiro quando o livro é comercializado? Como é que a pessoa que quiser participar disso daí, qual que é o incentivo que ela tem? Qual que é a contrapartida que a editora oferece? Cara, isso vai depender muito da editora, né? Então tem vários editores que cada editora tem sua forma de trabalhar. Tem algumas editoras que elas trabalham com uma distribuição de royalty, né? Às vezes nada que vai realmente mudar a sua vida ali tem que fazer porque gosta, né? Principalmente. Isso, geralmente é isso, né? Você está aprendendo, você gosta de fazer aquilo. E tem também outras editoras que às vezes acabam cobrando para você publicar. Então é mais você procurar ali o que é o seu alinhamento, né? E seguir o seu caminho, né? Então se você procura ter uma remuneração, então você vai procurar aquelas editoras que fornecem essa contrapartida, esse royalty. Se você quer ser só publicado, quer estar em algum lugar, de repente você procura uma dessas editoras que estão, na verdade, prestando serviço editorial. Que aí Sim. Tem também a parte da editora em si, que tem diagramação, né, que tem que preparar o livro, tudo certinho, fazer capa, né, revisão de texto, para saber se não tem erro ali e tal. Então, eu particularmente acho que se a pessoa quiser ir nesse sentido de fazer uma graninha extra, eu iria pelo caminho aí de tentar autopublicação, né? Então você faz seu material, contrata alguns profissionais para executar a parte do trabalho que você não consegue, né, se for o caso, e pega seu livro e bota na Amazon, bota né, hoje na Amazon a gente consegue vender via, né, o Kindle, né, então você consegue formato digital, bota teu texto lá, não precisa ser um livro pronto, pode ser conto, né, a galera coloca muito conto também. Você já escreveu livro assim também? Já tem algum livro na Amazon nessas? Não, na Amazon não, eu fiz algumas histórias de RPG, aventuras, e aí eu coloquei num outro site para
para venda de aventuras de RPG, né? O pessoal entra lá, escolhe, sei lá, histórias, personagens, background e compra isso, né? Mas mesmo assim, cara, é um trabalho que que é feito para volume, sabe? Você tem que estar produzindo constantemente. Existe uma dedicação diferenciada, vamos dizer assim, né? Porque você acaba ganhando no volume. Você vai ganhar, sei lá, alguns centavos, alguns reais ali por uma aventura, né? Dependendo de como você listar. E aí a pessoa que comprou aquela vê outra, ou você recomenda, faz um cross-selling ali, né? Faz um pacote com outros vendedores. Mas para isso precisa ter volume, né? Você tem que realmente estar constantemente aí, sei lá, 2 vezes no mês aí, no mínimo aí, publicando alguma coisa para fazer esse giro, para ganhar destaque e tudo mais. Então é um outro desafio à parte, né? Fera. E o pessoal aí, gente, vocês já tem aqui, chegou aqui a 14 pessoas, agora diminuiu para 10 pessoas. Gente, lembrem de deixar o like. Quem já deixou o like, por favor, deixem o like aí agora pra gente, que a gente vai entrar aqui agora. O Maicão vai passar pra gente alguns links, né, para as pessoas que tiverem interesse em participar dessas ontologias. Como é que ela faz? Podia também, vou deixar você compartilhar sua tela também, para a gente passar os links para eles, tá? Tá bom. A gente deu uma palhinha ali antes, mas vamos de novo aqui, a gente vai com mais calma. Isso. Então, deixa eu ver, tá aqui. E eu vou passar também aqui no chat. Aí vamos lá, gente. Então, falando dos editais aqui, tudo para mim começou nesse site aqui. Esse aqui seria a principal referência para você procurar aí os seus editais, né? Ele tem, deixa você pesquisar por gênero, então tem um bocado de coisa aqui, prazo, né? Eu quero que vai demorar, eu quero um que termina logo. Que é o Seleções Literárias, né? Então... Só dar uma palhinha aqui pra galera. Então, gente, o Maicão vai mostrar agora, são sites que permitem você, mesmo que você seja iniciante, você submeter a sua história em cima de um edital e você ter ali a possibilidade de ter o seu trabalho, né, o seu conto, um curta, né, escrito, publicado de forma fácil e por uma editora de verdade. Então aqui vão ter aqui alguns links especiais que o Maicon tá passando pra gente. Aí pode falar, esse daí o nome do site, podia ler a URL dele pra gente? É o Seleções Literárias. Deixa eu mandar aqui no... Seleções Literárias, né? Isso é o primeiro. E o tema que geralmente tem nesse daí? Cara, esse aqui, ele é um agregador geral de tudo que acontece aqui de tudo, talvez seja muito, muito extenso, mas é onde se encontra a maior quantidade de editais que a gente tem, né? Então, que massa. Você vai ouro, tá pegando ouro aí, gente. Tem, né? Então tem poesia, né? A gente está falando especificamente de conto, mas tem poesia, tem chamada para livro completo. Às vezes você já tem a sua novela aí, tem a sua... E quer publicar, às vezes tem chamada para isso também, né? Então vocês vão ver que geralmente tem aí uma data de limite para submissão. Aí entrando aqui em cada um, você vai ter os detalhes, né? Então eu comecei por aqui. Ficção Relâmpago também, que é um conto um pouco menor, né? É o abaixo de 1000 palavras, então também é uma outra forma de começar. Então esse aqui para mim é o principal, foi onde eu comecei a conhecer aqui os editais. Depois disso aqui, eu acabei entrando... Pode falar, mas... O Rodrigão comentou aqui, a lógica é sempre fazer o seu melhor e o que ama, e depois vem o sucesso financeiro, naturalmente. É isso aí, Rodrigo. E sempre fazer, né, galera? Como eu falei, no volume ali você ganha os pouquinhos do volume e naquele volume você consegue acertar alguma coisa, que fica muito legal. E aí, de repente, é onde vai sair aquela sacada, onde vai vir a graninha, né? Depois disso aqui, galera, eu acabei, né, participei de vários editais e tal,
E daí eu acabei caindo num grupo aqui que a gente participa bastante aqui, é um grupo de WhatsApp. Tô mandando o link aí também. Pode mandar o link aí. É um grupo aqui da editora Cibers, que é isso que eu estava mostrando aqui para vocês. E ali, apesar de ser um grupo da editora, né, tem outros editais que são publicados ali também. Peraí, então, onde é que você está jogando os links, Maicon? Porque eu não estou vendo eles aqui, não. Eu estou jogando na abinha de comentários. Deixa eu só olhar aqui. Acho que você precisa aprovar. Será que eu tenho que aprovar? Deixa eu te mandar no outro aqui, você encaminha pra galera. Ó, desse vai. Publicar comentários. Deixa eu ver aqui se esse aqui vai. Conseguiu? Não, não consegui. Acho que eu vou ter que jogar direto lá no YouTube, rapidinho. Eu vou jogar aqui. Beleza. Então, seleções literárias aqui é onde tem o maior volume de editais do que eu conheço hoje, tá? Então, sempre dá uma olhadinha aqui, ver um tema aqui que se adequa. Pode ir mandando aí que eu vou jogando. Beleza. Daí depois eu acabei descobrindo esse grupo do WhatsApp, e aí o grupo, eu gostei muito do grupo, que a gente consegue interagir ali com outros escritores, com outros autores, então troca de experiência, né, recomendação de material para você ler e tudo mais, porque não adianta só você ter a vontade, né, você também vai precisar estudar um pouco, você vai precisar estudar um pouco não, né, vai ter que estudar tema, vai ter que estudar estrutura, né, questões de entretenimento, variação de clímax, quando é que você joga no clímax, por que você não pode escrever uma história que ela é toda clímax crescente, então são tudo coisas que você tem que aprender ali tecnicamente para poder conseguir ir construindo histórias mais cativantes, né, mais interessantes. Tá? O grupo é legal por isso, troca de experiência, né? Leitura beta. Nossa. Que a gente fala também, que é quando você pede alguém para ler o seu texto, né, que faz parte ali do pós-revisão. Cara, você terminou de escrever, deixou seu texto descansar durante um tempo aí, geralmente quanto mais tempo você deixa descansar, melhor, né, deixa ele guardado ali. E isso ajuda também você a despegar dos elementos do conto, né, fica mais fácil de cortar depois. Mas depois que você fez isso, fez a revisão, né, ajustou tudo certinho, você manda para alguém ler. E aí, os amigos às vezes são muito bem intencionados, você manda aí para 15, 16 amigos aí, manda para a galera do trabalho todo. Geralmente o pessoal fala, cara, tá muito bom, tá irado, não sei o quê, né? E quando você compartilha com outras pessoas, geralmente aí eles é meio que já um pré-combinado ali, cara, não é só para elogiar, me fala o que tá ruim, me fala o que não ficou legal, né? Que é justamente esse feedback que a gente quer para poder continuar a revisão e melhorar mais o trabalho final. Então esse feedback, essa troca de leitura aí é bem legal, né? Aí é através desses grupos de WhatsApp que você tá passando, né? Isso, foi esse grupo que eu mandei aí. Ele chama Editais, Antologias Abertas, né? O que tá rolando. Tá, então eu vou jogar ele aqui agora também no YouTube. Beleza, e aí, por consequência, um dos sites que eu costumo olhar mais os editais é justamente o dessa editora aqui, da Cibers, né? Então, por exemplo, agora eu estava escrevendo pro Space Opera, que terminou final de semana. Não consegui terminar a história, acabei planejando mais ali do que eu consegui executar e tá ali para terminar, né? Não consegui mandar. Então tô trabalhando numa agora aqui pro Brasil Sombrio, né? Que são histórias de fantasia aqui se passando no Brasil. Já tá aí uns 3/4 aí pronto, tá? Mas escrevi o finalzinho.
Essa aqui eu vou conseguir deixar descansar um pouco para poder, né, fazer essa revisão. Uma outra editora que eu sempre estou de olho também aqui é a Cartola, né? Toda essa galera aqui publica lá no Seleções Naquele Literárias. site principal. Isso, todo mundo publica lá. Você vai se alinhando ali com a linha editorial de alguma editora, você acaba olhando mais os dela, né? Então, aqui eles estão com 2 abertas, ou então 7 Pecados Capitais, para falar da ira, né? Então, construir contos relacionados à ira. Aqui é para falar da Capitu, né? Então, construir algumas histórias aqui relacionadas à história dela. E aí é sempre importante estar atento ao que o edital está propondo, né? Então, os editais da Cartola, eles são mais específicos, você tem que dar mais atenção ao que eles estão pedindo, né? As outras editoras, às vezes, são mais abertas, né? Um colega que está bastante ativo no grupo lá das antologias abertas, o Douglas, né? Ele começou agora também aqui a editora e está propondo alguns editais aqui fora do comum, né? Então vale para a galera dar uma olhada também. Então, ele está com eletrodomésticos assombrados. Então você construir uma história sobre um eletrodoméstico que está assombrado, né? Aquela cafeteira maluca que espirra toda a água ali, ou aquele micro-ondas que fica trocando ideia contigo ali no fim da noite. E esse outro aqui, Nada Acontece Feijoada, né? Então, são editais que fogem do comum, que é bem legal, né? Então, dá para exercitar a criatividade, né? Vale conferir também. E uma outra que eu gosto também aqui é a da Carnegie, né? Então, a Carnegie, geralmente, ela lança dois da mesma forma que a Cartola, ela lança 2 temas, né, 2 editais por mês. E aí o prazo é fechado. Um mesinho você tem que correr para conseguir alcançar. As outras editoras variam, né? Às vezes 2 meses, 3 meses, depende muito. Então esses aqui são os principais que eu olho. Deixa eu mandar para você aí, não mandei o da Cartola. Mandando aqui o da Cartola. Da Edições Fuinha. E o da Carnegie. Esses são os principais, galera. Moisés deve mandar logo mais aí. Fera. Então, eu queria que agora a gente vai se caminhando aqui mais para o final. E se as pessoas quiserem saber mais sobre você, Mike, sobre suas obras, quiserem ler os livros que você já escreveu, os contos que você já escreveu, ter mais contato contigo, onde é que eles entram em contato contigo? Você podia falar as suas redes, onde é que você está, quais as redes que você está, vamos lá. Pessoal? Então, o principal aqui, galera, atualmente eu tô mais ativo no Instagram, mas tem o sitezinho, né, lebard.net. Aqui acaba saindo um resumo de tudo que está acontecendo, então... Esse site é seu? Esse site é meu. Então, mapas de RPG que eu publiquei, né, com histórias, os livros acabam saindo aqui. Né, então tem que colocar mais o último aqui, mas geralmente aqui você encontra tudo que está rolando, né? Aqui no Instagram, deixa eu mandando também aqui, Moisés. Então, onde está acontecendo a maior... Ali no site vai resumo, né? O final, desencadear de alguma coisa. Aqui no Instagram é onde tem sido mais ativo, né? Então, aqui eu falo dos livros, às vezes mostra alguma coisa de revisão do que está fazendo. Então, olha só, um jeito que quando eu tô com tempo que eu gosto de revisar é justamente no papel. Você imprime, vai rabiscando e coloca e muda e tal. E eu vou colocando algumas coisas do que está acontecendo, né? Playtest, quando a gente vai fazer playtest de algum jogo de tabuleiro ou algum desenvolvimento de jogo digital que a gente está trabalhando, vai caindo aqui. Eu vou lançando tudo aqui, né? Os eventos de RPG que eu participo, então
Queria aproveitar e falar do D30 RPG, que é justamente onde a gente estava jogando, Moisés. E ali é um ambiente bem legal aqui em Brasília para a galera descobrir o que é RPG, participar. Então o D30 tem eventos aí bimestrais, né? Com mesas ali com a galera super bacana. Tu chega, escolhe o que você quer jogar. Eu quero jogar fantasia, eu quero jogar aventura espacial. O pessoal tem de tudo lá, super acolhedor, né? Sim. Então é um lugar bem bacana aí para ficar ligado também para quem quer conhecer RPG, tá? O principal é esse, daí tem o Linktree aqui que eu vou mandar também, e aí no Linktree você consegue descobrir de tudo aí, desde rede social até... Vou mandar aqui o Linktree também. Até portfólio aí de jogos digitais aí que a gente trabalhou em algum Game Jam, alguma coisa do tipo, tá? Moisés, eu queria aproveitar, cara, rapidinho, não sei se a gente tem tempo aí, mas... Pode falar, tem. Pedi algumas dicas ali pro pessoal do grupo, né, pra gente passar aqui também, né? Então, três sites aqui que a gente pegou de referência, né? Então, esse Medium aqui do Lucas, né? O Lucas participa lá do grupo também, e ele geralmente manda ali pra galera traduções de artigos que explicam temas. Então, a gente falou rapidinho aqui do que é Cyberpunk. Se você for lá no Medium do Lucas, você vai ter um detalhadão histórico, principais obras. É bem bacana aqui, ele trabalha associado aos editais. Então, vai sair um edital de Dark Fantasy, como esse que saiu. Ele traduz o texto ali pra galera. Tu consegue aprender. Ajuda na pesquisa, né? Facilita ali a pesquisa. Que massa. Isso, já dá um material mais direcionado, condensado, um material bacana, né? Fantásticos Cursos, a gente consegue, né? Tem live aqui, tem vários vídeos explicando temas, explicando estruturas, né? Então vale a galera quem quiser seguir, dar uma conferida. Esse outro aqui, Explorando Segredos e Mistérios, então as histórias de mistério, né, mais de terror, suspense. Então a galera faz um dissecado aqui geral desse tipo de arte, tá? E uma coisa legal que eu não suspeitava que existia são iniciativas aqui para fazer a leitura do seu conto. Então, essa galera aqui, tanto o André Martini quanto a Ordem da Traça, eles pegam alguns contos, né, para ler online. Tem uma sessão de contos online, e depois que eles terminam de ler o conto, eles fazem comentário ali realmente técnico sobre a estrutura, sobre o andamento do seu conto. Então é bem legal, tá? E é gratuito? A pessoa coloca gratuitamente? Olha, que fera! Você vai ter uma lista de espera aí, né? Tem... Aí o conto é escolhido, eles escolhem, sei lá, alguns contos e vai lendo aqueles contos, né? Exatamente. E faltou tem mais um aqui que é o Café Literário. Café Literário eu participei um pouco mais de perto. É um servidor do Discord, né? E lá é uma roda de leitura. Então, mesmo acontecendo esse lance do pessoal discutir depois do seu conto, você pode se propor a ler o seu conto, a ler o conto de outras pessoas, né? Se eu não me engano, ele é quinzenal, no sábado. Então o pessoal começa 8 horas ali, 7, 8 horas. Teve um dia que eu entrei, acho que era 1h30 da manhã, o pessoal ainda estava enganjado, lendo, discutindo. Então é um pessoal aí que contribui com o movimento, né, e que ajuda também no desenvolvimento dessa galera, né, de quem está enganjado ali. Que massa! Agora, Maicão, queria que você desse um recado, deixasse uma mensagem. Vamos supor que você quer passar essa mensagem para as pessoas que querem também, assim como você, sempre gostou de jogos, RPG, gostou aí de escrever,
e quer entrar aí para essa área mesmo de antologia de contos, que mensagem você deixa para eles? Vai deixar com você aí. Cara, é bem o que a gente falou ali no começo, né? Você tem que realmente... Quer escrever? Quero, né? Então, entra de cabeça, é prática, né? Tem que estar sempre escrevendo. Persistência, porque às vezes vai acontecer um imprevisto, alguma coisa ali, e você ter que retomar isso, né? Acho que facilita você entrar numa comunidade para se enganjar, para trocar ideia, para os mais antigos te orientarem, né? Te darem dicas. Isso aí são os pontos importantes. E aí tava até vendo uma frasezinha decorada ali, né? Mas você tem resultados ou desculpas, né? Tava vendo até pro Schwarzenegger lá, parece que é o dono da frase. Você tem resultado ou desculpa, você não tem os dois. Então, se você quer fazer, arruma o seu jeito, dá o seu jeito, né? E faça. Não deixa pra depois, não. Que massa. E é isso, gente. Tô aqui cheio de informação. Agradeço demais aí o Maicão. Os links, ele passou, gente, uma enxurrada de material de link. Então você não tá saindo daqui sem esse conhecimento aqui. Realmente foi quase que um curso mesmo de antologias. Tem os links das comunidades, tem várias informações que o Maicão passou. Só tenho mesmo a agradecer e falar que esse podcast foi incrível. Agradecer a vocês, quem não deixou o like, deixar o like pra gente. E vamos por finalmente aqui. Muito obrigado, Maicão. Espero vê-lo novamente aqui também com mais informações da próxima vez sobre RPG. Eu sei que também você cria mesa, cria informação, cria jogos. Também é outro que dá um podcast maneiro. Então, se vocês querem, comentem aí RPG aí nos comentários e vai dar muito bom. Beleza. Valeu, gente. Isso aí, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigadão.